E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, tá começando mais um episódio do Cami Sem Roteiro Podcast. Aqui é o lugar onde as vozes da minha cabeça ganham espaço. Eu sou a Camila e hoje eu quero contar uma história bem diferente para vocês. O assunto que eu separei para hoje, gente, é totalmente diferente dos assuntos que eu venho trazendo aqui, que são assuntos relacionados à autoestima, relacionados à forma como eu me enxergo e também coisas que atravessam os meus sentimentos e acredito que os sentimentos de muitas pessoas, né? Hoje eu quero trazer uma história totalmente diferente e uma história que toda vez que eu escuto, eu me arrepio dos pés à cabeça. Eu ia fazer uma pesquisa, né, de ordem cronológica, mas eu vou contar essa história com as memórias da minha mente de como a pessoa que me contou trouxe detalhes que eu não vou esquecer e que eu acredito ser muito interessante trazer aqui para vocês. Eu espero que vocês gostem. É um episódio relacionado a assuntos mais delicados, envolvendo o mundo espiritual. Então eu já deixo esse spoiler aqui, caso você esteja escutando de noite, caso você esteja me ouvindo num momento onde você está sozinho ou sozinha e você tem medo dessas histórias, eu aconselho você escutar de dia, principalmente aí em locais onde você vai se sentir mais confortável. Eu tô nesse momento sentada aqui no chão da minha casa. Eu gosto muito de sentar no chão, mas eu quero fazer esse episódio de uma forma mais leve, contando esses detalhes, contando essa história, de uma forma que eu consiga ser o mais fiel possível. Já quero pedir desculpas à pessoa que me contou essa história, caso os detalhes não estejam completos, mas eu quero passar o meu ponto de vista de como essa história ela me impactou e como é importante a gente tomar muito cuidado com tudo que a gente faz relacionado ao mundo espiritual, principalmente, tá? Vamos lá, essa história se passa em 1978, tá? São Paulo. Gente, em 1978, né, não sei quem é que está me ouvindo aí, mas a gente que é um pouco mais novo tem um pouco de ideia através aí das expressões culturais, musicais, né, da época, né? Quando fala de 1978, os anos 70, eu lembro da banda Bee Gees, né? Eu lembro da banda ABBA, eu lembro da cena disco, né? Muito presente aí na música, na cultura. Então eu consigo ter mais ou menos uma ideia de como era, né? Sei lá, uma ideia bem simples, é claro, pautada nas coisas relacionadas aí à época, né? Através do que eu tenho como imagem de cultura. Mas a pessoa que me contou essa história é uma pessoa que nasceu um pouco antes, e nessa época essa pessoa tinha mais ou menos uns 15 anos. Em 1978, né, numa cidade simples, em São Paulo, uma família grande, muito simples, essa pessoa vivenciou um dos casos mais horripilantes e mais difíceis do que nós podemos chamar de caso sobrenatural, né? Essa pessoa viveu, conviveu e viu situações sobrenaturais e eu quero trazer agora. Nessa época, em 1978, a família é muito grande, composta por pai, mãe, irmãos mais velhos, e essa pessoa, na época, com 15 anos, me contou que houve uma situação delicada de possessão na família. A mãe, a matriarca da família, eh, fazia alguns trabalhos espíritas, né? Ela trabalhava com alguns trabalhos de cura, né? Lembro que essa pessoa até me contou que fazia-se fila, né, para que essa pessoa pudesse olhar essas crianças ou as pessoas acamadas ou algum tipo de trabalho que pudesse ajudar essas pessoas em situação de doença. Não sei ao dizer ao certo, mas pelo que ficou claro ali no que foi me dito, essa matriarca, ela tinha um dom espiritual de cura. Então, ela era muito procurada para trabalhos com ervas, né, trabalhos medicinais ali naturais, pautados ali no espiritismo para ajudar essas pessoas.
E pelo que eu entendo, essa matriarca, ela meio que se arrependeu e não quis mais trabalhar com esse tipo de coisa, né? Ela não quis mais, ela meio que abandonou esse tipo de trabalho. Também acho que pelo desgaste, né? De aparecerem ali muitas pessoas, né? Ela tem uma família grande, ela tem um marido, a gente sabe como que era a vida das mulheres ali nos anos 70, né? Toda essa questão patriarcal, essa questão da matriarca da família, que tem que cuidar da casa, dos filhos, preparar refeições, deixar a casa limpa, cuidar das crianças, manter ali o lar extremamente tranquilo, organizado, para que tudo ocorra bem. Então, na minha mente, quando foi falado que essa matriarca da família não quis mais trabalhar com isso, eu entendo que talvez tenha sido por isso também, pelo desgaste, também pelo cansaço dela ter que lidar com todas as responsabilidades que ela já tinha e também somadas às responsabilidades ali dos processos de cura e dessas pessoas chegando solicitando ali a ajuda dela, tanto também o trabalho envolvendo ali todo o preparo de ervas, entre outras coisas. Então, eu imagino que ela tenha desistido de trabalhar com isso, né, de fazer esse tipo de trabalho, de serviço, por conta também desse peso que faria com que ela se sentisse cansada ou dessa forma. Não sei ao certo, tá? Novamente, quero pedir desculpas aí pelos detalhes, gostaria de coletar mais detalhes, mas eu tomei a decisão de contar essa história porque eu acho muito interessante e eu quero trazer também meu ponto de vista no final. Mas não foi me dito se era cobrado pelos trabalhos, tá? O que eu sei é que ela desenvolvia esse tipo de trabalho e ela resolveu parar. Um belo dia, é, essa matriarca começou a desenvolver alguns comportamentos estranhos. E comportamentos estranhos, gente, eu digo com comportamentos sobre-humanos. Foi-me dito que essa pessoa começou a ficar meio cabisbaixa, uma semana, outra semana, e chegou ao ponto dela começar a se arrastar pela casa, se arrastar, grunhir, não sei se é grunhir que fala, né? Mas expressar sons diferentes com os lábios, com a boca. E, ao mesmo tempo, se tornou uma situação terrível, porque a pessoa começou, essa matriarca começou a se definhar em vida. E a família totalmente preocupada, tentando entender ali o que estava acontecendo, desesperada, tentou de tudo e não se sabia mais o que fazer. Uma das filhas dessa matriarca, ela morava numa cidade um pouco mais afastada, né, da região onde essa família grande se encontrava. Ela já havia casado, pelo que eu entendo, né, da história. E foi-me dito que essa filha, uma das filhas mais velhas dessa matriarca, que começou a apresentar sinais sobre-humanos, ela tinha dons espirituais. Quais dons espirituais ela tinha? Ela tinha dons espirituais, dons médiuns, gente. Eu não sou uma pessoa letrada no espiritismo ou em religiões espíritas, então os termos que eu utilizar aqui são termos que eu conheço e que talvez façam sentido para mim, mas você que está me escutando, se você tem o conhecimento, tá, dos termos corretos, se você quiser também depois trazer aqui nos comentários, ou até mesmo me mandar uma DM, ou até mesmo trazer aí, não sei, de outra forma, por favor, sintam-se à vontade para trazer essas informações. Então, eu estou falando aqui, gente, de acordo com o meu entendimento básico, tá? Porque eu nunca me aprofundei em termos da religião do espiritismo, enfim, de religiões espíritas. Então, eu já peço desculpas aqui se algum termo não ficar bem entendido, mas essa pessoa, ela tinha dons do espiritismo, dons médiuns, vamos dizer assim. Então ela foi solicitada. O marido, desesperado, conversou com uma das filhas e disse: vai buscar a sua irmã. E na época, gente, imagina, uma família grande, uma família humilde, né? Essa pessoa
pensou, né? Esse pai pensou: eu preciso da minha filha aqui. Eu sei que ela vai conseguir resolver. A pessoa que me contou a história falou: ela vai resolver. Manda chamar ela. E ela ficava 2 dias de viagem nisso. Essa pessoa que me narrou a história, gente, é uma das filhas caçulas dessa matriarca. Então ela viveu na pele essa história. Enquanto a sua irmã mais velha foi buscar a irmã com dons médios, ela me relatou que a matriarca se arrastava pela casa, fazia sons estranhos com a boca e, pelo que se entende, ela foi possuída por um espírito maligno. E esse espírito repetidamente lhe dizia que ela seria dele, que não era mais a matriarca ali naquele momento. E é tão assustadora a história porque eu lembro da expressão facial dessa pessoa me contando como ela se sentiu ao ouvir e ver a própria mãe nessa situação. Imagina, gente, uma pessoa, uma criança de 15 anos ter que presenciar uma possessão demoníaca da sua própria mãe dentro de casa. Eu não sei se na época a família, não ficou muito claro para mim se a família tinha alguma religião mesmo, né? Se a família tinha uma religião fixa, se eles exerciam algum tipo de fé. O que eu entendo é que essa matriarca, em algum momento aí, ela tinha alguma conexão com o espiritismo, com trabalhos de cura, e ela resolveu parar, né? A gente não tem como julgar os motivos, mas como eu tracei aqui para vocês aqui na introdução, na minha cabeça eu acredito que possa ter sido relacionado a isso. Pelo menos foi o que eu senti quando uma dessas filhas que me contou a história passou para mim. Enquanto a irmã mais velha foi buscar a outra irmã que tem os dons médiuns, essa pessoa viu a própria mãe se desfalecer aos poucos. E quando eu falo se desfalecer, realmente, a sensação que eu tenho é de que a mãe dela já estava perdendo a vida. E eu não vou conseguir, gente, expressar para vocês aqui, mas uma das frases que o espírito narrava era: ela é minha, ela é minha. E isso foi uma coisa que ficou muito forte, muito evidente. Bom, 2 dias se passaram. A irmã com dons médiuns chegou até a casa e se deparou com a irmã, com a mãe, perdão, nessa situação deplorável. Imediatamente, essa irmã, que nós vamos chamar aqui de Clotilde, a Clotilde, ela providenciou junto à família alguns apetrechos para conduzir uma sessão de exorcismo, tá? Essa pessoa me relatou que foi solicitado muita pólvora, sacos e sacos de pólvora, que todos da casa estivessem preparados e firmes, fosse feito um círculo ao redor dessa matriarca com toda a pólvora possível. E tinha que ser muita pólvora, gente. O máximo de pólvora. Ela disse: pai, vai e busca o máximo de pólvora que o senhor conseguir. Não pode ficar um feixe sequer que dê espaço para fuga. A gente tem que fazer um círculo com o máximo de pólvora que a gente conseguir para que a minha mãe fique neste centro do círculo e para que a gente consiga fazer o que a gente tem que fazer aqui. Gente, essa pessoa conseguiu a pólvora e todos da família fizeram um círculo ao redor. Este círculo, ele, acredito eu, que tenha sido um círculo um pouco grande, né, para comportar aí essa matriarca, e eles todos deram as mãos e ficaram ao redor aí desse círculo. As palavras proferidas ali eram: saia, você não é bem-vindo aqui. Vá embora. Você não é bem-vindo aqui. Vai embora. Gente, quando uma das filhas me contou essa história,
Eu fiquei estarrecida, porque os olhos dela brilhavam com um terror tão profundo, como se ela estivesse vivendo isso de novo. Agora nesse momento eu tô me tremendo inteira, mas quando isso foi me relatado, eu vi o terror nos olhos dessa filha. E assim, gente, a gente tá falando de uma história de muitos anos, de mais de 40 anos. Hoje, essa filha, já idosa, me conta que foi uma das situações mais terríveis que ela presenciou na vida dela. Todos eles deram as mãos, começaram repetidamente a falar: vá embora. E aí ela relatou que o espírito falou: eu não vou embora. Eu não vou embora. Ela é minha. E aí ela reforçou: você vai embora. Ela não te pertence. Ela não pertence a você. E eles começaram a repetir essas palavras. Eu não consigo lembrar, mas o que foi me dito é que durou um bom tempo isso. Não foram minutos. Durou um bom tempo. Eu acredito e chuto que até horas. Em um determinado momento, gente, o espírito falou: eu vou. Eu vou. Mas um dia eu volto. E o dia que eu voltar, eu vou querer um de vocês. Isso ficou muito presente na minha mente, sabe? E não se sabe quem era esse espírito, por que que esse espírito ele assolou essa família, mas podemos entender que ele tinha um objetivo. E para quem acredita, para quem sabe que existe, quem acredita no mundo espiritual, a gente sabe que existem forças malignas, né? Que nos rodeiam, espíritos malignos que nos rodeiam num campo espiritual. Mas é muito importante a gente ter noção disso e não fechar os olhos para isso, tá? Independente da religião que você tenha, ou se você não tem religião, se você não acredita numa divindade, se você é agnóstico ou ateu, independente disso, a força dessa situação, desse relato, me faz entender que muitas vezes, muitas coisas que acontecem na nossa vida, elas são para além do físico, para além do natural. Depois que o espírito foi embora, essa filha de 15 anos, que hoje já é mais velha, que presenciou essa sessão, me disse que o círculo pegou fogo rapidamente e a matriarca foi libertada desse espírito. Ela voltou a falar, ela voltou a andar, foi normalizando, foi se recuperando. E o que se sabe é que isso nunca mais aconteceu com ela. A filha conseguiu, através dessa sessão de exorcismo, libertar a própria mãe do ocorrido. Mas uma coisa que não sai da minha cabeça. Recentemente, não muito tempo, essa filha com os dons médiums, ela faleceu. E eu perguntei para ela, né? Falei assim: nossa, ela faleceu? E aí essa filha de 15 anos falou: de fato ele buscou ela. Porque ela teve uma morte muito dolorosa, uma doença muito dolorosa, não vale a pena aqui dar detalhes, mas foi uma doença muito dolorosa, uma pessoa com uma vida muito sofrida, com desafios terríveis, que acredito que 1% dos desafios que essa pessoa teve, pelo que foi me relatado, talvez a gente não aguentaria passar. Questões sérias com depressão, questões sérias com saúde, saúde da família, saúde de pessoas amadas, um fardo gigantesco. Mas ela tinha fé. Ela tinha muita fé. E independente do que ela via, se ela era média ou não,
foi-me dito que ela era uma pessoa de muita fé. E ela era uma pessoa muito espiritual. Ela sabia o que ela via. Ela sabia o que ela viu. E eu acredito também, gente, que ela sabia com o que ela estava lidando. Ela sabia que ela estava lidando com um espírito muito forte, com um espírito sobrenatural. E eu acredito que alguma coisa esteja relacionada com talvez alguém que tenha feito mal para alguém e talvez esse espírito tenha retornado de alguma forma para se vingar, para cobrar algo. E eu acredito nisso, sabe? Fazendo uma retrospectiva dessa história, eu eu tenho esse sentimento no meu coração de que é um espírito que assola essa família. Eu espero, assim, em Deus, que ele não volte para essa família nunca mais. Mas se ele se manifestou de alguma forma, talvez ele não tenha se manifestado com de uma forma muito explícita, mas talvez ele tenha se manifestado de outras formas nessa família, sabe? Eu tenho conhecimento, né? Eu sou amiga da família há muitos anos e amiga também dessa pessoa. E eu acho que pode ser isso, pode ser isso. Talvez algumas decisões, alguns acontecimentos, algumas coisas que aconteceram com essa família, talvez isso possa ser uma explicação, ou talvez não. Ou talvez não, ou talvez tenha acabado ali em 1978. Eu não sei. Eu quero que vocês me contem nos comentários o que vocês acharam dessa história. Se vocês já viveram alguma situação sobrenatural, se vocês acreditam que é possível se livrar desse tipo de situação. Se vocês conhecem esse ritual, tá, gente? Eu não conheço. Realmente eu não sei que tipo de ritual é esse, mas sim, a pessoa que me relatou disse que foi uma sessão de exorcismo propriamente dita. Né? E todos ali de mãos dadas, firmes, de mãos cerradas, segurando um no outro, repetidamente dizendo aquelas palavras até que aquela matriarca fosse libertada. E ela foi libertada, viveu longamente, teve uma vida muito bonita, conseguiu ver aí os filhos crescer, os filhos terem seus filhos e seus netos, enfim. Mas eu gostaria muito que vocês me trouxessem aqui em alguma situação que vocês passaram, ou se vocês conhecem alguma pessoa que já passou por alguma situação parecida. Eu quero trazer, gente, histórias diferentes e espero que esse assunto seja o mais diferente aqui para vocês entenderem que não se brinca com o mundo espiritual. Eu aprendi desde muito nova isso. Não se brinca com o mundo espiritual. A gente tem que levar muito a sério. E se você acredita, se você sabe de alguma forma de se proteger ou se cuidar, se cuidem. Porque é babado, tá bom? Então esse foi o episódio da semana de hoje. Espero realmente que vocês tenham aí gostado. Agradeço a pessoa que me autorizou a contar. Eu ia marcar uma entrevista para contar a história em ordem cronológica, mas como eu disse para vocês, como eu estou aprendendo ainda a fazer esse negócio de podcast e eu sou muito ansiosa, as vozes da minha cabeça falaram essa semana para eu trazer essa história, que é uma história totalmente diferente aqui do que eu já tenho falado. E se de alguma forma te interessou, e se você quer saber mais sobre assuntos e histórias de outras pessoas, pode me trazer, ou pode até mesmo falar depois o que vocês acharam, tá bom? E um beijo para vocês.